pouco isso, porque eu acho de verdade que o ideal é a gente nos complementar enquanto irmãos, né? E é o que somos, irmãos, irmãos espirituais, irmão por vezes na perspectiva consanguínea, mas acima de tudo uma grande família espiritual. E eu entendo que o público que a gente está conversando, compartilhando os pensamentos que a gente tem, e é isso que eu vou fazer hoje, é só compartilhar os pensamentos que eu tenho. Que possa ecoar da melhor maneira possível no coração de todo mundo. Porque no meu... Eu sempre gosto de dizer para todo mundo que eu tenho muitas dúvidas, né? Muitas. E às vezes as pessoas se incomodam com minhas dúvidas, mas eu vou compartilhar ela com vocês hoje. Espero que a gente possa, das dúvidas, subir a escadinha aqui e fazer valer a pena. Bom, gente, o tema é a porta estreita, né? É uma passagem que todo mundo já leu no Evangelho, eu tenho certeza, da porta estreita e da porta larga. E quando a gente fala em porta estreita e porta larga, a tendência é sempre pensar em salvação. Como que eu consigo me salvar e passar pela porta estreita? Como que eu consigo fugir da porta larga? Que a gente entende, tem um entendimento comum que a porta larga é o mundano, né? São as dificuldades que a gente vive, as perspectivas de absorção do mundano. Uma festa, a perspectiva materialista, dos prazeres mundanos, tanto do ponto de vista fisiológicos, de sentir prazer, quanto mental também, né? De curtir isso. Então, assim, não tem jeito de falar de porta estreita e porta larga sem pensar nessa dinâmica. A porta estreita é o que a gente tem mais dificuldade. A porta larga é onde a gente, de certa forma, caminha a passos mais largos e suaves, é onde a gente está presente. Mas, para quebrar um pouco dessa lógica, por que eu digo quebrar um pouco dessa lógica? Porque o raciocínio é sempre mais prático. A gente pensa, porta estreita, porta larga. Eu quero ser salvo na perspectiva cristã, entrar na porta estreita. Todo mundo quer. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu quero ir para a porta larga. Todo mundo quer ir para a porta estreita. Mas o que é que nos impede de ir para a porta estreita? O que é que nos mantém na porta larga? Essas são as reflexões que eu quero fazer, as críticas e reflexões que eu quero trazer para a gente pensar. Porque o que eu estou trazendo, na verdade, as reflexões que eu trago, são reflexões que eu trago, são reflexões que eu trago para mim, eu faço para mim. Eu não quero ensinar ninguém como fazer, pelo contrário. Eu penso nisso, eu reflito muito sobre isso e eu quero compartilhar, porque eu acho que isso, de alguma maneira, ajuda a gente a entender um pouco os meandros da onde nossa mente, nosso coração e nosso espírito segue, né? A gente tem lá a passagem: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Ali já é Jesus demarcando objetivamente que existe dois tipos de caminho: um da porta estreita, um da porta larga, e que a gente está, querendo ou não, nós estamos no mundo de prova e expiação, imerso nesse mundo da porta larga. Isso todo mundo sabe. Nós vamos avançar, e aí as perguntas que eu me faço, que eu tenho certeza que se vocês se fazerem vão ficar difícil, começa a estreitar. Vamos lá. Aí alguém pergunta para Jesus:
São poucos os que se salvam? E aí responde Jesus: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E aí, gente, quero chamar a atenção aqui para dois aspectos. Porfiai, no sentido de insistir, que nós precisamos insistir pelo caminho da porta estreita. E aí depois ele fala, muitos procurarão entrar e não poderão. Ele não fala hora nenhuma que as pessoas vão ser bloqueadas. Ela só fala que eles não poderão entrar. E tem uma diferença muito grande entre eu, como porteiro do céu, dizer, você não vai entrar. E tem uma diferença muito grande entre eu achar que eu não posso entrar. E é isso que está sinalizado aqui. E não poderão. Aí ele depois demarca pela insistência na iniquidade. E a iniquidade são os indivíduos acostumados a pecar, não se importando mais com as consequências, ou sequer com a vergonha de cometê-las. A iniquidade, a vergonha, o pecado, todos nós praticamos. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Todos nós estamos submetidos a ela. A essa dificuldade de viver, a dificuldade de lidar com o próximo, de cometer atos de pecado. Aí quando a gente lê isso, a gente pensa assim, a pessoa lá pecou, mas ela não se importa com nada, ela não liga, ela segue o rumo. Quantos pecados nós cometemos, dos quais nós não percebemos que cometemos? E pecados no sentido mais cristão e mais leve da palavra. Quantas vezes nós erramos e não observamos que nós erramos e seguimos sem a consciência criticar, sem a gente perceber qual é nosso papel naquele momento, segundo a visão divina, né? Então, assim, não tem jeito de falar da porta estreita e da porta larga sem falar da reforma íntima. É um pouco clichê até do movimento espírita, mas eu acho que as reflexões que a gente pode fazer podem ir mais intensamente e nos provocar na mente, de fato, a nos fazer perguntas desafiadoras. Primeiro, as portas, a porta estreita e a porta larga, nós podemos entendê-la em dois sentidos. No sentido simbólico e no sentido literal. No sentido simbólico, o que é a porta estreita? É a salvação. Em todos os dois aspectos é a salvação íntima. E aí, segundo Emmanuel, a salvação é livrar do perigo ou da ruína. E nada exime o indivíduo a responsabilidade de se conduzir à melhoria. Em nenhum aspecto a responsabilidade deixa de ser nossa. E ela passa por nos livrar do perigo e da ruína. A ruína moral, a ruína espiritual, a ruína intelectual que seja. A salvação, ela não é o juízo final. Quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, não vai ter um julgamento final para dizer se nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Inclusive, a maior parte do público aqui é um público espírita que tem noção dos princípios espíritas e tem convergência com isso. Mas o sentido simbólico da salvação é a salvação da nossa alma. Em que perspectiva nós conseguimos nos alinhar com o trabalho cristão, com a tarefa de Jesus. Porque, no sentido literal, no momento do nosso desencarne,
A gente ali vive, segundo a tradição cristã, um momento de julgamento final, e é o momento que entra a porta estreita no sentido literal e a porta larga. Só que nós não vamos para um ou para outro. Onde nosso coração está? Qual é o nosso alinhamento com a proposta de Jesus? E é isso que define a nossa trajetória depois de desencarnados. E é por isso que passa pela reforma íntima, pela transformação dos nossos sentimentos, pela dificuldade que se tem desses princípios. E aí, nós vamos para um outro aspecto que eu acho que talvez seja mais difícil, mais importante para a gente enfrentar, porque nós podemos nos perguntar, quando a gente fala em porta estreita e porta larga, nós estamos dizendo, na verdade, salvação. Salvar nosso espírito, salvar nossa alma. Mas salvar de quê? Salvar de quem? Seria Deus que nos condenou a eternidade de sofrimento? Não. Porque aí entra o princípio fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação e a somatória dos valores que nós temos acumulado ao longo das nossas vidas. E aí entra a porta estreita e a porta larga. Quando a gente fala de porta estreita, objetivamente é alinhamento com a proposta divina, alinhamento com o trabalho cristão, alinhamento com Jesus. Mas qual a dificuldade? Será que é tão difícil assim? Quando a gente fala de reforma íntima, tem tanta coisa, é tão amplo, é tão geral, que nós podemos discutir muita coisa. E falar da porta estreita e da porta larga não faz sentido se a gente não discutir o que a gente tem no nosso coração e na nossa mente. Reforma íntima sem generosidade, sem indulgência, sem a capacidade de entender em qual situação que nós estamos nesse momento da vida, da nossa existência, da nossa bênção enquanto encarnados. E é difícil porque a gente tende a pensar sempre os ensinamentos de Jesus. Pensem bem, tem 2000 e tantos anos para trás, Jesus falava: nem todo que diz Senhor e Senhor estará no reino do céu. Por quê? É suficiente para nós fazer a oração de manhã e de noite, estar no trabalho assistencial, participar da reunião de estudo, para nós trabalhadores do centro espírita? É isso que nos garante a porta estreita? Ou a porta estreita exatamente significa a gente colocar de lado tudo aquilo que a gente acumulou ao longo dos anos, mas que não faz sentido do ponto de vista espiritual, os nossos acúmulos, né? Porque quem está cheio de mala, cheio de bagagem, não consegue entrar porque a porta é estreita. Mas no mundano é fácil. E o que eu quero chamar a atenção para isso é porque existe algo para além da porta estreita e da porta larga, que é exatamente a meiuca ali, ó, o meio do caminho. Quando você consegue lá bater o joelho e gritar Senhor, Senhor, não participa lá das loucuras do mundo, né? Do mundo, se entrega ao plano mundano e fica no meio do caminho morno, só ali administrando, né? E administrar o meio termo, a zona de conforto que a gente chama, ela não soma nem para um lado nem para o outro. Se eu pudesse dizer assim, ter a porta estreita e a porta larga, a zona de conforto está aqui na meiuca, ó. Você vai com a cara no marco da porta,
na parede, porque você nem consegue se entregar à tarefa divina de ser uma pessoa melhor. E aí, gente, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Nem se entrega à vida mundana de curtir os prazeres mundanos. Exatamente no meio termo, ali na zona de conforto, que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque nós temos que crescer e promover a reforma íntima baseada na indulgência, na caridade. O ensinamento Jesus já deu e todo mundo sabe, gente. E esse é o ponto da minha reflexão. Amar o próximo como a ti mesmo, Deus acima de todas as coisas. E Jesus fala de amar os inimigos. Qual que é a nossa dificuldade? Por que nós não conseguimos praticar isso? Essas são as perguntas chaves. Por que nós não conseguimos? O que nos distancia de estar mais próximos da porta estreita? Quanto tempo das nossas vidas? Pensa, você aí que está assistindo agora, nós estamos aqui, hoje é segunda-feira. De segunda-feira passada até hoje, quanto tempo você passou refletindo sobre outras pessoas? Que a outra pessoa está errada? Que a outra pessoa está sendo contraditória? Que a outra pessoa está sendo assim, assado? Só pensa no tempo. E quanto tempo você gastou refletindo sobre si mesmo? Porque é muito mais difícil a gente pensar sobre si mesmo. É muito difícil gastar a nossa energia refletindo sobre as dificuldades que eu tenho. Isso eu estou compartilhando porque eu sinto isso. Eu penso isso. Eu sinto isso. Eu sinto dificuldade em conseguir analisar as minhas dificuldades, de absorver. Teve um estudo da Caris recente que a gente fez sobre pacificação. Quanto tempo nós temos da nossa vida gastado promovendo a pacificação? Quantos conflitos nós temos dentro da nossa casa, no trabalho, no centro espírita, em que nós temos sido agentes protagonistas da pacificação, da promoção do bem, da convergência, da diluição dos escândalos. É isso que nos coloca na porta estreita. Quantas vezes a gente contribui para os escândalos, para a fofoca, sem perceber entre aspas, é a nossa dificuldade de nos enxergar com a família, com os amigos, com o trabalho. Nós precisamos gastar mais tempo refletindo sobre as nossas atitudes, tendo coragem, honestidade para nos enfrentar, para poder nos absorver. Essas reflexões, gente, não é lição de moral, não. É o que eu reflito para mim. É muito difícil para todos nós aceitar o que nós somos. É muito mais fácil julgar o outro, dizer o tanto que o outro está errado. E o reino dos céus, a porta estreita, não é de quem faz julgamento. É de quem é indulgente. É de quem é fraterno. É de quem pratica caridade. E fora da caridade não há salvação. Quantas vezes a gente cria teorias mentais para poder provar para a gente mesmo que o outro está errado. E ainda que esteja, ele está. Logicamente e verbalmente, teoricamente, ele está errado. Tá, e aí? Qual a nossa contribuição no processo do melhor e do outro? Porque a pacificação
ela exige da gente aquilo que a gente não tem muitas vezes condição de oferecer, que é estar bem conosco mesmo, intimamente. Aí entra a reforma íntima, de estar bem. Eu preciso estar bem e perceber o mundo com mais indulgência. Eu preciso ser mais sereno para poder conseguir enxergar o mundo com serenidade. Na casa espírita, no trabalho, na família, não existe reforma íntima e sentido de melhora para acessar a porta estreita que não passe por nós. E ela passa estritamente pelo nosso sentido de nós mesmos, pelo nosso coração, pela forma como a gente enxerga o próximo. E é muito difícil construir ponte. É mais fácil explodir, né? É mais fácil dizer que o outro é errado, que ele não tem lógica, que ele não tem bom senso. Mas é muito difícil se colocar no lugar do outro para entender o que ele está sentindo naquele momento e como a gente deveria abordar, né? A raiva, a mágoa que a gente sente, ela não precisa ser motivo de vergonha. A gente precisa enfrentar ela com sinceridade e honestidade. A gente tem a tendência, e aí eu digo, até por causa do público que a gente está conversando aqui, que a gente tem tendência a esconder isso. A raiva, a mágoa, a diferença. A gente discorda profundamente, mas nós precisamos aceitar e enfrentar isso com habilidade. Ô, gente, assim, eu não sei quanto tempo tem que eu tô falando, alguém manda aí pra mim? Quanto tempo que eu tô falando? Bom, Vanesquinha, existe sim diferença entre pacífico e pacificador. O pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que ele intervém, ele é proativo. O pacífico muitas vezes ele se confunde, na verdade, com o subserviente, é o que fica ali tranquilinho, né? Não vai entrar não, porque ali tem muita polêmica, né? E o pacificador realmente tem uma passagem. Bem-aventurados os pacificadores, está lá no Sermão da Montanha, porque serão chamados filhos de Deus. O pacífico não necessariamente está em paz, viu, Popoca, Maurício Rafael? Ele pode estar no sentido de subserviência ali, só esperando as coisas acontecer. 26 minutos, não, show. Porque eu acho assim, que é um pouco isso, eu até fugi um pouco do script, tinha mais citações que eu queria fazer aqui em relação ao Evangelho, porque a reflexão, eu acho que ela é profunda e nós devemos fazer ela de coração aberto, assim. Qual o sentido da nossa existência e em que medida que nós temos enfrentado ela para poder fazer valer a pena, para poder nos alinhar de fato à proposta divina. E isso em todos os aspectos. Eu até queria aprofundar mais, vou aproveitar esse restinho de tempo para poder conversar com vocês, que são reflexões que eu tenho, né, gente? Como eu disse no início, não é desejo de ensinar nada a ninguém, não. É mais de refletir com vocês alguns questionamentos que eu faço. A gente às vezes tem uma passagem do Evangelho não, no princípio, uma máxima cristã, de amar os nossos inimigos. Tá lá. Nós não temos inimigos como se tinha na época de Jesus e nem na Idade Média. A gente não tem mais aquele adversário declarado de uma pessoa que quer nos derrotar. Os nossos inimigos, hoje em dia, século XXI, nesse momento que nós estamos vivendo, gente, de pandemia, pensa bem, da pandemia que nós estamos vivendo, nesse cenário que nós estamos vivendo, olha o tanto de desavença que tem por causa da perspectiva política. Pelo lado A com o lado B, do esquerda contra a direita.
e o excesso que se tem ali, inclusive nas relações, batendo de frente, chocando, e a nossa dificuldade, e mais do que isso, a nossa responsabilidade, enquanto quem tem noção do conhecimento espírita e cristão, de promover o bem, de promover a pacificação, de conseguir desacelerar os ânimos. E nós precisamos desacelerar os ânimos. Olha as dificuldades que nós vivemos nas relações de trabalho, onde às vezes a gente pega a ojeriza de uma pessoa que diz qualquer coisa que não desagradou em relação à família. Não existe mais aquele inimigo no estilo o bem e o mal e lutando um contra o outro. O que existe, na verdade, são distanciamentos e enfrentamentos de ideias e que nós precisamos aprender a lidar. E nós estamos muito distantes de aprender a lidar com a diferença de pensamento. Olha o momento que nós estamos vivendo no país, é isso. Nós, no meio da pandemia, estamos discutindo A contra B. Nós precisamos enfrentar isso e desacelerar nossos corações para poder enfrentar tudo com muita parcimônia, muita tranquilidade, sabe? Muita tranquilidade, porque vocês pensem bem, Judas fez o que fez com Jesus e como Jesus enfrentou. Jesus é sempre a régua. Jesus, nesse momento, como enfrentaria tudo? Nas relações que nós temos tido em relação ao trabalho, as pessoas no trabalho, a divergência de pensamento, no centro espírita, a concepção de como enfrentar coronavírus. É difícil, e eu digo que é difícil para mim, é por isso que eu estou compartilhando para vocês assim. É um esforço contínuo. E só vai acessar a porta estreita aquele que tem a coragem de transpor, de aceitar as suas dificuldades, de se adequar à perspectiva cristã que não é subserviente, não é submissa. Ela ergue a cabeça, enfrenta com dignidade, mas acima de tudo ela enfrenta com caridade, com empatia, com indulgência, envolvendo em prece, desejando bem, por mais difícil que seja, olha para vocês verem, desejando bem ao inimigo. Então assim, esse é o caminho da porta estreita, da reforma íntima, de poder se aceitar. E nós precisamos aceitar a nossa vaidade, aceitar nosso orgulho, que é os dois princípios que dão margem a todas as demais mazelas que nós temos, né? Intolerância, inveja, mágoa são elementos da ponta larga, diz aqui o Mário. Tudo filho do orgulho e da vaidade. E nós precisamos ter serenidade conosco mesmo. Nós precisamos sim ser pacificadores, primeiro da nossa vida, do nosso interior, do nosso coração. Vamos diminuir a bola, vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria pra gente ficar bem. Nós estamos num momento muito difícil. A última coisa que a gente precisa é de divisão. Então assim, rezar pelos nossos governantes, rezar por todos. Gente, eu acho que eu já bati aqui meus 40 minutos agora, não sei. É isso mesmo, Vanesquinha. A gente não admite pra gente, e é preciso coragem. Coragem e sobriedade, transparência para admitir que a gente é. Eu sou em vários momentos, e graças a Deus eu tenho reconhecido em vários deles, mas eu sei que não sei todos. Eu me mandei aqui falando que tem 32 minutos. E a gente tem essa dificuldade. Eu, inclusive, gente, em relação a essa questão da reforma íntima, eu indico um livro que para mim fez muita diferença na minha vida, acrescentou demais, soma muito, que é o Renovando Atitudes. Eu até separei aqui uns aspectos, um trechinho,
já que nós estamos nesse ponto, eu vou citar ele para vocês. É rapidinho. Aqui, ó. No sentido que a Vanesquinha ponderou aí no chat. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que, às vezes, deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos, então, num estado de enorme impotência perante nossas vidas. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre nossas aptidões e sobre nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer autoburilamento. Deixemos de falsas aparências, analisemos nossas emoções e sentimentos, aprimorando-os. Canalizadas nossas energias, faremos delas uma catarse dos fluxos negativos, transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. E eu vou até falar com a mensagem que é essa aqui do Renovando Atitudes, que é um livro que eu gosto muito, que é a mensagem 24 Aparências. E diz exatamente isso, da dificuldade que nós temos em nos perceber. Renovando Atitudes, o livro, isso. Espírito Hamed. Isso. E ele é fantástico do ponto de vista psicológico, pedagógico, nível de abordagem, assim. E, gente, não tem jeito de acessar a porta estreita sem mudar intimamente, mas mudar intimamente requer muita coragem, muita transparência, muita seriedade, porque é muito fácil poder perceber o outro, mas a gente tem dificuldade de nos percebermos, né, nas situações difíceis. Quantas vezes quanto tempo a gente gasta analisando, no sentido de que o outro foi contraditório, eu já falei isso aqui, mas quanto tempo a gente pensa de conseguir se distanciar e se enxergar por cima e ver o nosso comportamento naquele momento e admitir que é o mais difícil, que eu sou intransigente, que às vezes eu apelo, que eu guardo mágoa, que eu guardo rancor, que eu sinto raiva. E isso tudo enche a nossa mochilinha que não nos permite entrar na porta larga. Isso, gente, não é em casa só. É no trabalho, é no centro espírita, é na relação com os vizinhos, é em todo lugar, e é a oportunidade que a gente tem de fazer o bem. Como eu disse, não existem os inimigos no sentido mais objetivo como se tinha antigamente. As adversidades estão colocadas e são nas relações, né? No centro espírita, em que medida nós temos conseguido conviver bem e somar e entender o momento que o outro tem vivido. E mais do que isso, gente, sabe o que é mais difícil? No centro espírita, às vezes a gente estabelece muitas relações com as pessoas e no momento de dificuldade a gente afasta. Pensa bem se Jesus faria isso. Se Jesus não envolveria em prece, em oração, em todos os aspectos, para todo mundo. Talvez seja o cenário mais difícil que a gente tem, porque lá a gente tenta e se esforça. E aí, gente, assim, como eu disse no início, como eu estou compartilhando reflexão, vou continuar compartilhando reflexão, que são as coisas que eu penso e que eu vivo. No centro espírita, a gente faz o esforço de ser pessoas melhores. E a maioria que é trabalhador do centro espírita, tá lá na tarefa, tá lá fazendo oração de manhã, mas basta o Senhor, basta sentar o joelho no chão e pedir para abençoar todo mundo. Basta o esforço no bem, porque o esforço é para poder virar, é para poder realizar as dificuldades que nós temos.
A dificuldade que nós temos, o esforço é para realizar coisa boa. Não adianta, na hora da porta estreita e da porta larga, um somatório de boa vontade. É bacana, e a gente fala isso, é importante o esforço, e mas na realização do bem, da mudança dos nossos paradigmas, das nossas ações. No centro espírita tá a mesma coisa. Até que ponto que a gente consegue se envolver? A autocrítica é minha. E esse momento que a gente está vivendo de isolamento social ajuda a gente a refletir muito, né? No isolamento, qual a relação que eu tenho com as pessoas, de que forma que eu posso somar, ser pacificador, ser melhor, até que ponto eu cedo só os meus desejos, minhas angústias, meus mimimi, né? Bom, gente, acho que agora deu. Paulo e Thiago no livro Paulo Estevam, é isso mesmo, Vanesquinha. O Popoca tá falando que meu cabelo tá lindo, gente. Grisalho aqui do lado, ó. A Edivânia tá dizendo que faz de especial. Perfeito. Perfeita pergunta, Edivânia. Perfeito. Porque assim, a gente acha que só bater o joelhinho no chão, fazer o trabalho assistencial e rezar, garantir meu lugarzinho no céu. Se não tiver com o coração entregue, promovendo a mudança no nosso coração, gente, ninguém é capaz de promover a mudança no mundo se não tiver mudado no seu coração. Isso é óbvio. Não, assim, é por isso que é impossível falar da porta estreita e da porta larga sem falar do nosso coração, sem falar de reforma íntima, sem falar de melhoria, de aceitação, de transparência, de indulgência, de caridade. Porque é aqui dentro. Eu posso estar fingindo praticar isso tudo. E, no final das contas, né? Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Assim. Mário Lúcio disse aqui, perfeito. Hoje, nossos maiores inimigos podem estar dentro de nós. Eu diria que com certeza estão. E é difícil, não é a luta mais difícil que a gente tem. É muito difícil. Porque o outro a gente observa com mais clareza, até com um olhar crítico um pouco a mais. A gente, além de ter dificuldade de se perceber, ainda passa um pano, né? Bom, gente, é isso. Assim, eu sei que não foi nada do que vocês estão acostumados, não. Mas é porque eu frito demais nessa cabecinha e gosto de compartilhar um pouco das reflexões que eu fiz com vocês. Eu anotei aqui um bocado de coisa, um bocado sai, outra não, mas esse é o sentido, assim. Eu, às vezes, nem sempre tenho a oportunidade de conversar com todo mundo. Então, uma chance igual essa, agradeço ao Mário, Fernandes e Alexandre que me chamaram para poder compartilhar. E eu fico feliz, que aí todo mundo pode também interagir comigo e entender um pouco de como é que eu penso as coisas. Às vezes é muito mais difícil do que eu gostaria. E não posso perder a chance de, como é minha primeira live na minha vida, mandar um beijo pra minha esposa linda, Renata, do meu coração. Tá bom, mozinho? Com Deus. Tipo um beijo pra Xuxa, né, gente? Com Deus, gente. Eu não sei terminar esse trem, não. Como é que faz? Aqui, achei.